Olá, família! Que bom estarmos reunidos para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, no capítulo 11 do livro de Êxodo, todos os dias, estamos estudando um capítulo da Bíblia, versículo por versículo, entendendo o contexto histórico, o contexto geográfico, mas principalmente buscando compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito, não é inscrito aqui no canal Família Adventista, se inscreva e clica no sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Combinado? Vamos lá então. Como sempre, a gente inicia com a oração, pedindo a orientação de Deus. Depois da oração, a gente faz o estudo da palavra e termina também com uma oração. Afinal de contas, quem nos orienta, quem fala ao nosso coração é Deus, e é a Ele que nós temos que clamar quando vamos abrir para estudar a sua palavra. Feche os seus olhos. Grandioso Deus, amantíssimo Pai, mais uma vez, Paizinho querido, o Senhor nos dá o privilégio de estudarmos a Tua palavra. Fala aos nossos corações, queremos ouvir a Tua voz. Paizinho querido, visita cada amigo que está assistindo agora, que está agora conectado comigo, cada irmão, cada irmã, para que nesse momento possamos receber a unção, a dádiva do Espírito Santo para compreender a Tua palavra conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estou interagindo com você por meio do chat, porque esse vídeo foi gravado, tá bom? Não está sendo ao vivo. Pessoal que gosta de acompanhar ao vivo, né? Eu não vou citar teu nome aqui, mas eu vou me comunicar pelo chat, porque provavelmente estarei viajando nesse momento. Bom, então nós já estudamos sobre as 9 pragas, né, do Egito e estamos agora no anúncio da 10ª praga, no capítulo 11, nos diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, verso 2, que todo homem peça aos seus vizinhos e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem, Moisés, era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Então aqui Deus disse para Moisés: olha, Moisés, mais uma praga eu mandarei sobre o povo do Egito. E agora Faraó vai deixar vocês irem. Deus conhece o coração de cada um, conhece o limite de cada um. No último estudo, o estudo de ontem, nós vimos que na 9ª praga, que Faraó disse: olha, eu não quero mais ver a tua presença, Moisés. Eu não quero mais ouvir você falando do Senhor. Eu não quero mais. Dia que eu ver teu rosto, você morre. Não quero mais ver a tua presença aqui. Então, ele abandonou, ele rejeitou completamente ouvir a palavra do Senhor, porque Moisés ali era a representação viva do Senhor, né? Deus mesmo tinha designado Moisés para isso, falou essas palavras, disse: Moisés, tu serás Deus para Faraó e Arão será o profeta. Então, Deus falava para Moisés falar para Arão falar para Faraó. Por quê? Porque Arão era bom de discurso, ele preparava o discurso, ele era bom de oratória e fazia a apresentação. Moisés tinha problemas ali, talvez na dicção, mas ele tinha dificuldade, dizia que era pesado de língua, né? Então, Faraó rejeitou completamente ao Senhor, rejeitou a sua palavra, rejeitou o seu amor, completamente, infelizmente. Mas ainda haviam os oficiais, ainda haviam os egípcios. Deus podia simplesmente destruir completamente Faraó, tirar o povo do Egito sem que nada acontecesse. Mas Deus sabia que se fizesse isso, muitos egípcios ali que poderiam se salvar iriam se perder. Então veio ainda a 10ª e última praga. E essa foi a mais terrível de todos. Deus primeiro se dirigiu a Moisés, aqui como nós lemos, e disse: Moisés, reúne ouro, prata do povo e pede para que o povo peça aos seus vizinhos, peça aos egípcios, ouro e prata. E os egípcios foram bondosos para com o povo e deu esse ouro e prata que o Senhor tinha pedido. E também, aqui para um propósito especial, específico, que nós vamos ver. Então, também os oficiais, aqui diz que Moisés
era muito famoso na terra do Egito, né? Aos olhos dos oficiais de Faraó. Moisés era respeitado pelos oficiais de Faraó. O próprio Faraó não respeitava Moisés, se dizia a encarnação do Osíris, o Todo-Poderoso, a representação do Todo-Poderoso na terra, como podia esse Deus estranho, esse Deus de escravos, né? Porque existe muito isso. As pessoas, que Deus é esse que tu serve e tu tá doente? Que Deus é esse que tu serve e tu tá passando esse problema, essa dificuldade? Entende? Porque eles acreditavam que toda a prosperidade que tinham eram os deuses do Egito que davam essa prosperidade, essa segurança para eles, quando na verdade esses deuses não existiam. E o povo de Deus estava em escravidão porque tinha escolhido estar ali, né? Eles tinham abandonado o Senhor. E agora Deus mandou o libertador, Moisés, que é a pregação sobre Jesus Cristo. A história de Moisés e da libertação do povo do Egito, você que está acompanhando o estudo todos os dias, já me viu falando isso aqui, era uma antítese, né? Um antítipo, aliás, perdão, um antítipo, é ao vivo aqui, não pode cortar, né? Porque a gente não está fazendo ao vivo hoje, mas também não vou fazer corte e edição do vídeo. Faz de conta que é ao vivo aqui. É o antítipo de Cristo, ou seja, ele era um tipo de Cristo, né? Uma imagem de Cristo, uma pregação sobre Cristo. Deus deixou o seu trono sagrado, Jesus Cristo deixou o trono sagrado dos céus e veio para essa terra juntar-se a nós, né, para nos dar a salvação. Moisés saiu do Egito, foi lá para o deserto para poder ter o encontro com Deus, para poder vir libertar o seu povo, libertar o povo de Deus. Moisés, verso 4, disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó. A Mó ali era o moinho, né? de trigo. Então, a serva mais humilde, né? Desde o filho de Faraó até a serva mais humilde dos egípcios, o primogênito iria morrer. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá. Então as minhas maravilhas se multiplicarão na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó. Mas o Senhor viu endurecer o coração de Faraó, que não permitiu que saíssem da sua terra os filhos de Israel. Deus tinha que anunciar a Faraó o que ia acontecer, mesmo Faraó dizendo que não queria mais ver o rosto de Moisés. E ele então teve que anunciar o que ia acontecer. Todo primogênito iria morrer. Nem isso amoleceu o coração de Faraó. É claro que ele chorou, que doeu muito ver a morte do seu filho. Mas o anúncio de que isso ia acontecer não abalou o Faraó? Abalou. Mas ele já tinha pecado contra o Espírito Santo de Deus. Ele já tinha fechado a porta da graça para ele mesmo. A porta da graça, meus irmãos, se fecha em 3 ocasiões. Haverá ainda uma ocasião onde a porta da graça se fechará para todos na volta de Jesus. Não vai haver mais oportunidade de salvação. Mas a porta da graça se fecha quando a pessoa peca contra o Espírito Santo também. Pois não há perdão, para todo pecado há perdão, Jesus disse, mas não há perdão para o pecado contra o Espírito Santo. E a porta da graça se fecha quando a pessoa morre. Afinal de contas, não tem como se salvar depois de morto. Não tem vela, não tem missa de 7º dia, nada disso que possa salvar. A salvação é com vida. A salvação é hoje. A escolha que fazemos é enquanto temos vida, enquanto temos oportunidade.
Deus aqui anunciou as coisas que iam fazer. E eu quero convidar você para meditar, para refletir exatamente sobre isso. Em sua palavra, Deus adverte tudo o que vai acontecer. Deus diz o que vai acontecer. Vai haver destruição na terra. Quando Jesus voltar nas nuvens do céu, que vai ser um dia de grande alegria para os salvos em Cristo Jesus, mas vai ser um dia de morte e destruição de tudo, né, para aqueles que não servirem a Deus. Aliás, a Bíblia diz que vai ser tão forte a luz contra o mal, que aqueles que estão apegados ao mal vão pedir para morrer, mas não chegou a hora de morrer ainda, porque vai ter um momento exato, né, no percurso da volta de Jesus, onde a morte vai existir, porque os mortos, porque os injustos morrerão, né, com a volta de Jesus Cristo, mas vai haver um momento que eles vão pedir a morte e não vai poder chegar a morte sobre eles. Eles vão ter que enfrentar a presença do Deus Todo-Poderoso da vinda de Cristo Jesus. A Bíblia diz, tanto homens pequenos como os grandes poderosos. Os poderosos que são responsáveis pelos povos, responsáveis pelo povo, e deixa o povo passar fome, deixa o povo passar miséria, né? Deixa crianças morrerem na fila de hospitais, sem dar assistência, enquanto estão se enriquecendo, né? Estão ganhando dinheiro, ficando ricos, milionários, com o dinheiro que era do povo, com o dinheiro que era para cuidar da saúde do povo, com o dinheiro que era para cuidar da educação do povo. Também aqueles governantes que financiam o crime, que financiam o tráfico de drogas. Teve um governante um dia desses, eu não estou falando aqui de partido, de nada disso, mas teve um governador aí, de um estado aqui do Nordeste, que eu não vou dizer qual estado também, que disse assim, o nosso partido, ele tem que ter muito cuidado com o tráfico de droga. A gente não pode acabar com o tráfico de droga, porque o tráfico de droga sustenta muita gente, tem muitos jovens, trabalhadores, nós defendemos os trabalhadores e tem muitos jovens que trabalham no mundo das drogas. Como é que vai ficar esses jovens todos desempregados se a gente acabar com as drogas de uma vez por outra? Entende? Ou seja, os próprios governos se beneficiam da desgraça, porque quantas famílias são destruídas, quantos pais estão chorando nesse momento por causa das drogas, por causa de um filho que está no mundo das drogas sendo destruído. E o camarada vai abrir a boca para dizer isso numa reportagem, né, de TV, abrir a boca para dizer uma asneira dessa. Tudo bem, a gente sabe que a ideologia política desse partido dele lá é essa, mas mesmo assim é insuportável ouvir palavras como essa. Você que tem bom senso, você que escuta a palavra de Deus, é duro de entrar nos nossos ouvidos palavras tão idiotas como essas, né? E dizer que não pode acabar com as drogas porque vai acabar com o emprego de muita gente. Que é isso? O governo ele tem que produzir para que o povo tenha emprego. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, certo? Nesse momento nós estamos enfrentando uma crise, consequência da pandemia, a gente entende isso, né? Esse período de pandemia é um período muito difícil para todos os governantes. Eu estou falando de governantes geral, irmão. Não estou falando de partido A. Existem partidos com essa ideologia, mas eu não estou falando de partido A, partido B, estou falando de todos os governantes. Esses governantes que deixam as crianças morrerem, né, no mundo das drogas, e deixa a criança morrer na fila de hospital porque não tem assistência médica, enquanto estão vivendo o luxo do dinheiro que era para tratar, para cuidar do povo, eles vão todos prestar conta, a Bíblia diz, nesse dia na volta de Jesus Cristo. Mas também os pequenos, aqueles que não têm nada e mesmo assim não abrem o ouvido para Deus. Aqui, nesse juízo que aconteceu aos primogênitos, tinha um significado todo especial. Primeiro porque Faraó se dizia Osíris, a encarnação de Osíris, que é o Deus da vida. Como é que ele era a encarnação do Deus da vida e deixou o seu filho morrer primogênito? E não só o filho dele, mas o filho de todo o povo. E eles acreditavam que o filho primogênito, sempre existiu uma coisa muito especial em relação ao primeiro filho, inclusive para os hebreus, né? O filho primogênito era o herdeiro da lei do povo. Para eles acreditavam que o primogênito era o sacerdote do lar, junto com o seu pai. Eram os sacerdotes daquele lar, daquela família, mas não sacerdote do Deus Altíssimo, e sim dos deuses pagãos lá do Egito. E agora todos os primogênitos morreram.
E diziam mais que Osíris era o protetor dos primogênitos. Então, quando nascia o primeiro filho de uma família lá no Egito, eles oravam e clamavam a Faraó. Ó, tu, Faraó, que é a encarnação de Osíris, obrigado por ter me abençoado com meu filho primogênito do meu lar, entendeu? Então ali era um combate espiritual contra as hostes espirituais do mal, né? E um desses demônios era se dizia o Osíris, que era encarnado, que Faraó era a encarnação do Osíris e era uma entidade muito poderosa porque era a entidade da vida. Mas o que aconteceu ali foi a morte. A Bíblia diz assim, olha, hoje escolhei a vida ou a morte. Há uma escolha que nós temos que fazer. E não é uma morte aqui na Terra, porque todos nós estamos sujeitos a morrer, a adoecer, a morrer. É a morte eterna. É a morte eterna. Se hoje ouvires a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração. Que essa mensagem fique gravada na minha vida e na tua vida, para que a gente possa entregar a nossa vida ao Senhor todos os dias. Amém? Nós vamos orar agora. Eu vou orar por você e você vai orar por mim. Pois todos carecemos da glória e da graça de Deus. Oremos. Grandioso Deus, amantíssimo Pai, muito obrigado, Paizinho querido, por tua palavra. Obrigado por ter falado ao nosso coração mais uma vez e pelos teus ensinamentos. Nos ajuda a escolher a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que possamos escolher a vida e não a morte. Ao que nós te clamamos, sabedoria dos altos céus, para assim o fazermos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te traga paz. E até amanhã, onde nós vamos estudar o capítulo 12, que a instituição da Páscoa, a 10ª praga e a saída dos israelitas do Egito. Até lá então, forte abraço, que Deus te abençoe.